Good day, mate. Hi again. G'day, mate. How's it going? Aos 50, Austrália. Vamos falar sobre a água na Austrália? Mas antes eu preciso dizer que eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, voltei há mais ou menos 1 ano e meio, mas não faço as contas para calcular a minha idade, levando em conta esses dados, por favor, e tenho vindo quase que diariamente trazer informações, experiências e coisas que acontecem lá. Às vezes são similares ao que acontece no Brasil e às vezes são muito diferentes. Mas são sempre curiosas e interessantes, eu espero. Então vamos falar sobre a água, né? Lá na Austrália, a água da torneira é potável e é considerada totalmente segura para beber. Eles têm todo um cuidado para que a água da torneira seja absolutamente segura para ser bebida. Algumas pessoas não gostam, dizem que essa água tem um certo gosto. Eu tinha um certo receio pelo que a gente, aqui no Brasil, a gente não bebe água direto da torneira, né? Normalmente, ou a gente filtra, ou a gente compra água mineral, mas é muito difícil a pessoa que bebe água da torneira. Muitas vezes, se você não tem o que fazer, a gente ferve a água, né? Porque a gente tem um certo receio da água da torneira aqui no Brasil. Algumas vezes eu precisava encher a minha garrafa de água. Lá a gente carrega a garrafa de água o tempo todo, 24 horas por dia. Todo lugar que a gente vai, a gente carrega água e existe um grande incentivo para que se beba água lá. Então, algumas vezes eu enchia a minha garrafinha de água em algumas estações que eles têm espalhadas pela cidade, com água disponível para quem quiser. Os restaurantes também lá são obrigados a fornecer água para qualquer pessoa, mas é a água da torneira, né? Nessas estações também, a água que sai nessas estações é a mesma água que sai na torneira. Então, algumas vezes eu enchia a minha garrafinha ali e tudo bem, e bebi. Mas quando eu estava em casa, eu comprei uma garrafa que tem, não é uma garrafa, é um tipo de uma jarra, e ela tem um filtro no meio. Então a gente enche de água a parte de cima, a água passa por um filtro e sai ali na parte de baixo. E como ela é do tamanho de uma jarra, a gente pode até deixar dentro da geladeira, e enche ali a parte de cima, deixa dentro da geladeira. Quando você vai beber, você já tem a água filtrada ali na parte de baixo e tá geladinha. Então, eu usava muito essa jarra quando eu estava em casa. Depois, quando eu estava morando na última casa que eu morei, tinha um filtro acoplado com a torneira na cozinha, e aí eu enchi a minha garrafa desse filtro. Aí eu até aposentei a minha garrafa filtro lá, a minha jarra filtro, né? Mas tudo bem, pode-se beber a água, se você não tiver problema com o gosto, pode-se beber a água da torneira. Uma coisa também que eu não gostava é que lá faz muito calor e a água da torneira acaba saindo quente, e eu gosto de água gelada. Até no inverno eu prefiro água gelada do que a água assim em temperatura ambiente. Imagine quente, né? Porque sai bem quente mesmo. Lá chega a fazer 40, lá em Brisbane chega a fazer 40, 42. Mas eu tive vendo esse verão
eu vi postado lá no Facebook um local da Austrália que fez 51 graus, tiraram a foto do termômetro lá, chegou a 51 graus nesse verão. Então lá faz muito calor mesmo, não tem como a água sair fresquinha da torneira, né? Ela acaba saindo quente mesmo. Ao longo da cidade, existem então essas estações de água que oferecem uma saída que é para você encher a sua garrafinha, e normalmente ali tem algumas garrafas também para vender. Se você não tiver com a sua garrafinha, você compra uma garrafa e enche de água ali, e aí já guarda aquela garrafinha para você ir usando sempre, né? Tem também vários bebedouros em todos os lugares, nas praias e lugares espalhados assim pela cidade. Sempre você vai encontrar bebedouros ou vai encontrar essas estações para encher a garrafa. Eu comprei uma garrafa que ela já vinha com uma bolsinha que tinha uma alça, então eu pendurava aqui, porque a gente sai, às vezes carrega muita coisa, não quer ficar carregando uma garrafa na mão, né? Então eu comprei essa garrafa que tinha esse suporte, pendurava aqui no ombro e ia para todo lugar carregando a minha garrafa, levava no trabalho inclusive, porque a gente tem que tomar muita água lá. E uma curiosidade, que a Austrália é cheia de curiosidades, a Austrália é precursora em muitas coisas e algumas ideias meio estranhas, né? Como agora a Austrália foi precursora nessa proibição para adolescentes de usar mídias sociais, e já aconteceu em 2009 numa cidade que tem lá na Austrália que se chama Bandanon. A pronúncia é Bandanon, mas eu vou deixar aqui uma foto da cidade para vocês verem como é a escrita, que eu não vou dizer aqui como que se escreve essa cidade. Simplesmente eu vou dizer como se pronuncia Bandanon, ok? Bandanon. Essa cidade fica em New South Wales, a sudoeste de Sydney. Fica ali perto de Sydney, tá? E ela, em 2009, proibiu a venda de água mineral na cidade, seja engarrafada, seja em garrafa de vidro, seja em garrafa ou copinho de plástico. Foi banida a venda de água na cidade. A justificativa que eles deram é que era para combater o impacto ambiental e os resíduos plásticos. Então, isso é interessante, né? Precursora, eu não tive notícias de que isso aconteceu em qualquer outro lugar do mundo. A pessoa, eu não sei como é que isso funcionava, por exemplo, se alguém fosse comprar uma garrafa de água de plástico na cidade vizinha e trouxesse para casa um morador lá de Bandanon. Será que ele podia comprar na cidade vizinha e trazer a garrafa para casa? Ou não podia? Ou eu não tenho certeza se eles proibiram a venda ou se eles proibiram o uso total. Eu sei que isso é estranho, porque assim, é uma cidade pequena, não tem um território tão grande, não vai fazer grande diferença aí aí na poluição, né?
no uso de garrafas plásticas, levando em consideração o resto do mundo, mas é uma iniciativa que eles tiveram e que, pelo jeito, está vigente até hoje. Então, eles só podem, é permitido você usar a garrafinha reutilizável, não é permitido aquela garrafinha descartável. Tá? Então, a garrafa reutilizável, né, as garrafinhas que normalmente a gente tem, eu tenho uma aqui que eu deixo aqui bebendo água. Quando eu tenho sede, que tá até vazia agora, já bebi tudo. Essas são permitidas, mas as garrafas descartáveis foram banidas dessa cidade de Bandung, ok? Bandung. Então é isso sobre a água. Você vai encontrar lá a água da torneira. E é seguro tomar, tá? Eles garantem que é seguro. E eu acho que, assim, a experiência que eu tenho lá da Austrália é que quando eles garantem uma coisa, é porque realmente é seguro, porque eles levam muito a sério todas as coisas. Não é como a experiência que a gente leva daqui, que muitas vezes se promete uma coisa, mas se faz gambiarra em tudo, praticamente, aqui no Brasil, né? Lá não é assim, não. Outra coisa também interessante sobre a água é que as casas têm um aquecedor de água no fundo do quintal e tem esse aquecedor, ele leva água quente para todas as torneiras. Então, todas as torneiras vai ter lá o negócio de abrir lá o registro do quente e vai ter o registro do frio. Então, a gente dá água fria, né? Aí a gente pode usar só água fria, pode usar água quente em qualquer torneira. Para lavar louça, por exemplo, é uma maravilha, água quente. Quando tá frio lá na pia do banheiro, para a gente escovar os dentes e tal, também é muito bom. E o chuveiro não é elétrico. Você abre a água quente, vai temperando com a água fria e aí toma o seu banho quentinho, né? Mas a água vem lá do aquecedor. Também algumas casas que têm um terreno maior, que são maiores, que são assim mais afastadas da cidade, costuma ter uma cisterna que capta a água fria, a água da chuva. São muito grandes, normalmente são do tamanho da casa, capta a água da chuva e as pessoas usam essa água para aguar jardim, planta, gramado, tudo que se tem lá. Então, essas cisternas, elas dão assim uma grande economia na conta de água, né? Porque a água da chuva está sendo aproveitada, está sendo bem aproveitada e você não usa ainda a água que é contada a água fornecida, a água potável, para água planta, lavar quintal e tal. Então, normalmente dessa cisterna sai uma torneira e é enroscada uma mangueira ali nessa torneira e você faz o que você quer, lava carro, o que quiser com essa água que vem da chuva, né? Aí também isso é uma coisa interessante que tem lá, muitas casas têm isso e eu acho muito legal. Então é isso, se você for para a Austrália e precisar tomar água, por exemplo, da pia do banheiro, não tem problema nenhum, tá? Você tendo um copinho, vai lá, pega a água, bebe. Qualquer torneira, a água é boa, é uma água segura para beber. Quando alguns lugares que usam essa água da cisterna, por exemplo, em qualquer lugar, às vezes usa na privada, eles deixam lá um recado, tá? Então, alguns lugares que eu fui, por exemplo, alguns prédios comerciais que eu fui,
tem lá um aviso que não é para beber aquela água porque é uma água reutilizada. Mas quando não tem aviso nenhum, então é a água mesmo fornecida e segura para beber, tá bom? É isso, não vou me alongar mais porque eu acabo falando demais e espero que essa informação seja útil de alguma maneira. Bye, bye.